Olá, povo de Deus. Segunda-feira da terceira semana do Tempo Comum, dia 25 de janeiro de 2021. Hoje celebramos a conversão de São Paulo. Atos dos Apóstolos é o segundo tomo da obra única de Lucas, composta na sua primeira parte pelo Evangelho, que é o tempo de Jesus, e na sua segunda parte, Atos dos Apóstolos, o tempo da Igreja. O livro dos Atos destaca, nos 12 primeiros capítulos, os atos de Pedro, com a expansão da Igreja. Os capítulos 13 a 15, uma espécie de transição, de ligação da primeira com a segunda parte, com cenas importantíssimas em Antioquia, Concílio de Jerusalém. E nos capítulos 16 a 28, nós temos praticamente os atos de Paulo, com a implantação da igreja entre os gentios. Hoje temos um discurso de Paulo onde ele se defende das acusações que vem sofrendo, e o mesmo o fará por mais duas vezes, no capítulo 24 e no capítulo 26, frente ao governador Félix e o rei Agripa, respectivamente. Parte do discurso de hoje, Paulo se dedica ao relato de sua conversão, já descrita com detalhes no capítulo 9, de 1 a 19. Para entender melhor o texto de hoje, vale a pena ler o capítulo 21, sobre a prisão de Paulo e o tumulto que a multidão fazia pedindo a cabeça de Paulo. Em meio a essa confusão sobre os gritos daqueles que queriam matá-lo, Paulo fala ao tribuno que o deixe falar. Isso ele o fará nas escadarias da fortaleza Antônia. A multidão se acalma temporariamente quando ouve Paulo falar na língua deles, em hebraico, aramaico. Observemos os três momentos importantes do relato que Paulo faz da sua experiência fantástica com Jesus Cristo. Primeiro, um diálogo, três momentos. Um diálogo de reconhecimento mútuo entre Jesus ressuscitado e Saulo de Tarso. Segundo, a conversão, chamemos assim, de Saulo, revelada na pergunta: que devo fazer, Senhor? E a missão. Quem conheceu a vontade de Deus e viu o justo recebendo a palavra da sua boca, torna-se testemunha do que viu e ouviu. Doravante, para Paulo, a única forma de vida é ser missionário. Por isso que ele diz: ai de mim se não evangelizar. Marcos 16, de 15 a 18. Lendo o último capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 16, percebe-se claramente que os versículos de 9 a 20 são um acréscimo. E interessante dizer que esse acréscimo não é encontrado nos manuscritos antigos. Os versículos de 1 a 8 são, de fato, o relato do final do Evangelho de Marcos. E eles nos apresentam a ida das mulheres ao túmulo na manhã do primeiro dia da semana e a experiência delas ao ver a pedra do túmulo removida e um jovem vestido de branco sentado à porta do túmulo. Este as acalma, afirmando que Jesus ressuscitou, e as manda dizer aos discípulos que eles se dirijam a Galileia, onde verão o ressuscitado. Aí o versículo 8, que encerra essa perícope praticamente, diz: elas, perturbadas e cheias de medo, fugiram do túmulo e não disseram nada a ninguém, pois estavam com temor. Ora, terminar assim o Evangelho nos deixa com um montão de perguntas, tais como:
Se as mulheres não contaram nada a ninguém, como que a notícia do túmulo vazio e da ressurreição se espalharam? O versículo 10, que já faz parte do acréscimo, responde dizendo que Maria Madalena foi anunciar o fato aos discípulos, que estavam tristes e chorando. Vejamos a sequência do relato em toda a perícope do acréscimo, pois assim tomamos consciência do seu dinamismo. Vejamos, versículos de 9 a 11, aparição a Madalena e incredulidade dos discípulos. Versículos 12 e 13, aparição aos 2 discípulos no caminho e a persistente incredulidade dos discípulos. Versículo 14, aparição do ressuscitado aos 11 e reprovação da sua incredulidade. Versículos de 15 a 18 é o discurso do envio, com 3 secções. No versículo 15, mandato de missão aos discípulos. No 16, direito divino para quem ouve e crê. E em 17 e 18, promessa com sinais comprovantes. O 19, ascensão e entronização do Cristo à direita de Deus. E o 20 é um sumário da missão universal. Os sinais aqui descritos, de forma alguma, devem ser lidos ao pé da letra. Sobretudo, aquela história de pegarem serpentes e beber veneno mortal. Parece desnecessário dizer, mas não é. Pois há pouco tempo um pastor norte-americano foi morto ao ser picado por uma serpente durante o culto na sua igreja. E seu filho só não teve o mesmo destino do pai, porque os fiéis da igreja, contrariando a sua vontade, o levaram ao hospital, onde conseguiu ser medicado a tempo e se salvar. As tendências neopentecostais se apegam muito aos sinais para comprovar a presença do Espírito entre eles. Apegam-se, sobretudo, à prática do exorcismo, à fala de línguas estranhas, à imposição das mãos para a cura. Somente não é comum a utilização de serpentes nos seus cultos, e nunca ouvi que um deles tomasse veneno mortal. Então, é muito interessante, porque aquilo que interessa para eles leem ao pé da letra. Agora, aquilo que preocupa e que daí sim eles relativizam, dizem que é cultural. É uma maneira muito cômoda de ler o evangelho assim, né? Esses fundamentalistas são terríveis. Porém, nosso texto de hoje foi escolhido sobretudo pelo mandato missionário. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Paulo assumiu esse mandato do Senhor e o viveu inteiramente depois de sua mudança, de sua experiência com Jesus. Tornou-se o missionário por excelência. Quanto à experiência de Damasco, é interessante ver algumas observações do cardeal Martini. Ele nos diz que é ideia falsa ou incompleta pensar em Damasco somente sob a ótica de uma conversão moral. Paulo era um grande pecador e, a certa altura, compreendendo o mal que estava fazendo, muda sua maneira de viver. A conversão em nível de mudança ética, que denota a tenaz vontade de Paulo, assinala uma profunda transformação e um caminho interior. Outra interpretação redutiva é a de pensar em Paulo como o homem que muda de bandeira, um zeloso observador da lei que, a partir de certo ponto, pôs seu zelo, sua habilidade, sua oratória, sua incansável atividade ao serviço da nova bandeira de Cristo. Outro detalhe importante que nos alerta o cardeal Martini é quanto ao uso da palavra conversão, pois Paulo nunca usou esse termo quando relata a sua experiência em Damasco. A mudança interior que afeta a totalidade do apóstolo é muito mais que uma simples mudança de caminho.
O evento de Damasco é muito mais complexo do que um simples episódio de uma conversão moral, de uma mudança de mentalidade. É algo tão rico que devemos aproximar-nos com humildade e reverência, convencidos de que compreendemos pouco, que sabemos pouco com relação a isso, mas que podemos conhecer muito mais pela graça de Deus. Então, compreenderemos melhor a nós mesmos, o caminho da nossa vida e as nossas conversões. São Paulo, rogai por nós. Um beijo no seu coração.